Gente, continua aqui na Índia. Episódio de hoje vou mostrar para vocês a fantástica cidade de Varanasi, que é a cidade viva mais antiga do mundo. Não fiquem aí, não percam nada. Varanasi nesse episódio super interessante, ó. Bora comigo. Deixa eu começar esse episódio contando para vocês a história de Varanasi, por que essa cidade é tão sagrada, por que essa cidade é considerada a Jerusalém dos hinduístas. Então, sagrada para os indianos, Varanasi, ou Benares, como era conhecida antigamente, que significa porta do céu, é a cidade, gente, continuamente habitada mais antiga que se tem notícia. Não se sabe até hoje quando foi fundada. Há hipóteses que teria sido há 11 mil anos, outros dizem 5 mil e outros estudiosos afirmam que só há 3 mil anos. Com mais de 3 milhões de habitantes, assim como Agra, fica também no estado indiano de Uttar Pradesh, a 812 quilômetros de Nova Delhi, 1h30 de avião e a 600 quilômetros de Agra. E claro, é onde o hinduísmo está presente de forma mais intensa. Dizem que Varanasi foi a cidade escolhida por Shiva para viver com sua segunda esposa Parvati. E segundo os Brahmanes, teria sido o próprio Shiva que fundou a cidade de Varanasi. Muita gente que gosta da cultura indiana já deve ter escutado falar sobre o livro autobiográfico de um yogi de Paramahansa Yogananda, que viveu grande parte de sua vida em Varanasi. Muita gente lê esse livro antes de ir para Varanasi, tá? Então vamos começar pelo começo. Onde que a gente fica nessa cidade? A principal dica, gente, é jamais se hospedar dentro da parte histórica, dentro da cidade velha, com suas milhares de vielas ali próximas aos Ghats. Já conto o que são eles, até porque nem tem boas opções de hospedagem para nós ocidentais nessa região, a não ser que você tenha grana para ficar no Brijrama, que eu já vou mostrar para vocês esse hotel. Mas o ideal é ficar fora da muvuca dessa região histórica, até porque para chegar até o rio é muito fácil, tem tuk-tuk o tempo todo. Então vamos lá, as minhas 3 sugestões de hospedagem em Varanasi. Taj Nadesar Palace. Quem já foi para a Índia sabe que ficar num Taj é sempre divino, um luxo para poucos. Esse Nadesar de Varanasi, gente, supera todas as expectativas. É um palácio histórico que fica entre pomares de manga e campos de jasmim, só a 6 quilômetros do rio Ganges. E ao longo dos anos, a realeza e as celebridades foram ficando e ficam até hoje nos quartos luxuosos e espaçosos deste Taj Nadesar Palace. E claro, desfrutam do famoso Jiva Spa, com seus tratamentos rejuvenescedores inspirados em rituais de purificação indianos consagrados pelo tempo. Olha só que experiência. Agora vamos a ele, o Brijrama Palace. Esse é outro palácio de cair o queixo, né? Estamos falando do Brijrama Palace, o único que fica num Ghat e é considerado uma das estruturas mais antigas de Varanasi. E fica pertinho do Deshwamed Ghat. Gente, pensa o seguinte, luxo e riqueza à indiana. Serviço 24 horas, música clássica ao vivo e todos os dias, piscinas, espaço sensacional, vários restaurantes internacionais, serviço nota 10 e, como eu falei, de frente para o rio Ganges. Uma opção mais econômica, Rivatas by Ideal. Diferente dos outros, o Rivatas é um boutique hotel, são só 68 apartamentos em estilo moderno, não estamos mais falando de palácio, né? E com um ótimo custo-benefício para Varanasi. E esse hotel é o seguinte, ele tem uma aura meio que mágica por conta da iluminação dele que vai mudando o tempo todo. Os restaurantes oferecem inclusive menus personalizados para ocidentais, já que a gente tem dificuldade com a comida indiana, né? Tem spa,
tem academia moderníssima e, claro, quartos super luxuosos. Ó, gente, uma das coisas que as pessoas mais se preocupam aqui na Índia é o que eu vou encontrar para comer na Índia. Vou começar mostrando para vocês como é que é o café da manhã no hotel indiano. Como a gente fica em hotéis, a maioria americanos, a gente sempre vai comer coisas que a gente come nos cafés da manhã normais, em casa, nos Estados Unidos, na Europa. E claro, tem um buffet especial separado só de coisas indianas, que a gente vai provando aos poucos, se gosta ou se não gosta, mas no geral, os cafés da manhã aqui na Índia são sensacionais, vocês vão adorar as frutas, os sucos, é uma delícia. Vamos começar a descrever Varanasi, gente? Começando a contar um pouco sobre o icônico Ganges e seus 2.525 quilômetros. Ele nasce lá em cima na Cordilheira dos Himalaias, passa por várias cidades, Varanasi é uma delas. Seu delta é no sul, em Bangladesh, já outro país, antes de desaguar no Oceano Índico. É adorado e considerado o rio mais sagrado pelos hindus. Hinduístas se banham em suas águas, prestam homenagens aos seus antepassados e aos seus deuses, oferecem flores e pétalas de rosa, colocam água em jarros de barro para levar para casa para usá-las em rituais e, claro, também jogam as cinzas dos seus mortos neste rio. E apesar de ser considerado um dos 5 rios mais poluídos do mundo, é comum ver pessoas, indianos e estrangeiros inclusive, tomando banho no rio, tá? Lavando roupa, saltando dos ghats e rezando dentro d'água, se purificando, né? Agora uma dica, na verdade, para mim, depois de voltar da Índia, o melhor lugar para a gente tomar banho no rio Ganges, na minha opinião, é em Rishikesh, aos pés do Himalaia, que eu vou mostrar para vocês no próximo episódio, o meu último capítulo aqui dessa série sobre Índia. E, gente, uma observação interessante que eu aprendi na Índia. Nós nos referimos ao Ganges no masculino, rio Ganges. Mas, na verdade, para os hindus, o Ganges é uma entidade feminina. Isso porque o rio é a representação da deusa Ganga, que também foi esposa de Shiva e considerada uma mãe para os outros deuses todos. Passeio de barco pelo Ganges é uma das experiências mais legais em Varanasi, tá? A gente tem que ir antes do sol nascer para ver o sol nascendo, presenciando uma paisagem incrível da cidade. Daí vocês vão ver o hinduísmo profundo e místico por toda a parte. É um dia que vocês não vão esquecer nunca mais na vida quando fizer esse passeio nessa cidade. Agora falando dos ghats, como eu falei que ia explicar. As margens do rio são divididas pelos tais dos ghats. A gente vê prédios, templos e torres nessas margens e as escadarias que saem das construções e levam até o rio são os tais dos ghats. Um destes ghats, o Manikarnika, é onde acontecem as cremações e 24 horas por dia sem interrupção. E essas cremações? Eles acreditam que se as cinzas de uma pessoa forem jogadas ali, sua alma atinge o nirvana e não precisa mais reencarnar. Diz a crença hindu que a chama usada em todas as cremações foi acesa pelo próprio Shiva e perdura até hoje. Bom, lenda ou não, de uma coisa a gente tem certeza: a força da crença deles é impressionante, principalmente lá em Varanasi. E todas essas cerimônias de cremação acontecem ao ar livre, à beira do rio, e é possível chegar a alguns metros para observar, tá? Eu já vou avisando, não tem cheiro nenhum. Eles usam uma técnica que envolve a manteiga ghee deles e algumas especiarias para cremar os corpos. Não dá para ver as feições ou o corpo de ninguém. Eles são enrolados em um tecido branco, às vezes um tecido dourado, e eles banham o corpo com água do rio para purificar a alma. Enquanto isso, um membro da família raspa o cabelo, o bigode, a barba, inclusive às vezes todos, em respeito a essa pessoa que morreu. E esse mesmo membro da família também tem que tomar banho no rio vestido todo de branco, pois o branco é o símbolo da pureza para os indianos. Daí, vem um trama. Depois ele tem que comprar lenha para queimar o corpo. O cadáver é colocado cuidadosamente sobre uma pilha de madeira, que é a pira funerária, né? Que foi preparada como uma cama à margem do rio e em seguida coberto por outra pilha de madeira. Daí esse membro da família anda 5 vezes em torno do cadáver, representando os 5 elementos do hinduísmo. E isso ele faz com uma tocha na mão e em seguida com essa tocha ele acende a pira funerária.
Essa cremação leva cerca de 3 a 3 horas e meia. A família fica ali assistindo, fica até o final. Daí eles recolhem as cinzas, para quê? Para jogar essas cinzas no rio Ganges e libertar essa alma da roda das encarnações. Como esse é o local mais sagrado para essa cerimônia, as famílias reclamam, gente, que é bastante caro comprar os 300 quilos de lenha, que é a quantidade que eles precisam para usar em cada cremação. Por conta disso e pela fila e pelo fato de a família ter que trazer o corpo para ser cremado no prazo máximo de 5 a 7 horas após a morte, muita gente acaba indo para Varanasi para morrer. Acreditem se quiser. E ó, aliás, só vai assistir as cremações quem quiser, tá? A maioria dos turistas não vão porque acham muito chocante, mas é a religião deles e a gente tem que respeitar, certo? Por conta disso, a gente nota que por ali o clima da cidade é muito diferente de tudo que a gente já viu no mundo. E por mais que tenha essa coisa, né, toda da morte, é ali na beira do rio que a vida acontece em Varanasi, gente. Seus tantos banhos de purificação acontecendo o dia inteiro, tem todo esse lado místico bonito, além deste lado fúnebre. Falando em boniteza, a cerimônia A Arte, que é uma purificação que acontece todos os dias às 6 da tarde. É uma celebração de adoração ao rio Ganges, a deusa Ganga, como eu falei, e é um ritual hindu, onde eles acendem velas, lâmpadas a óleo, em oferenda aos deuses aos sons de vários cânticos sagrados e mantras. Daí os indianos e turistas se reúnem por ali para ver os sacerdotes fazerem as homenagens e celebrarem todos juntos. Demora em média uns 45 minutos, já acontecem vários ghats. Agora, o que mais a gente pode ver em Varanasi? Deixa eu falar para vocês do templo de ISKCON, que é um templo Hare Krishna. Vejam que recepção que a gente teve nesse templo, que é um santuário de uma cadeia de templos Vaishnistas construído pela Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, que é o que significa essa sigla ISKCON, e reverenciado como um dos melhores lugares para se visitar em Varanasi. São os seguidores devotos de Krishna divulgando seus ensinamentos através de muita alegria, de muito cântico. Eles dão chá pra gente, dão arroz doce, se divertem. E olha só, brasileirada, né? Em todo lugar, a gente sabe que chegou brasileiro tem bagunça, né? A gente saiu até no Jornal da Índia, gente, como um grupo de brasileiros se divertindo ali no templo Hare Krishna. Fala sério. E essa é a Banaras University, a Universidade de Varanasi. Essa universidade tem grau A pelo National Assessment and Accreditation Council. Vejam este campus do que se trata. E aqui, inclusive, são formados os médicos ayurvédicos, com seus ensinamentos milenares que dizem que a nossa medicina ocidental, apesar de ser muito eficiente para tratar doenças, a medicina indiana, apesar de não ser reconhecida pelo ocidental, como a gente sabe, olha para a promoção da saúde e a sua manutenção através dos ensinamentos dos Vedas, que explicam que, segundo essa tradição, os seres humanos são influenciados pelos 5 elementos através dos dosha. Daí os doshas são Vata, regido pelo ar e éter, Pitta, regido pelo fogo e água, e Kapha, regido pela terra e pela água. E segundo eles, as doenças que a gente pega têm origem no surgimento do desequilíbrio dos nossos doshas. Ó, gente, uma das magias da gente vir aqui pra Índia é que a gente descobre coisas que a gente nem imaginava que um dia saberia. Esse lugar que eu tô aqui atrás de mim, ó, simplesmente Buda sentava aqui pra conversar com o povo. Que nem tá aqui todo esse pessoal conversando. Vocês imaginam, 600 anos antes de Cristo, é isso, gente? Vai 300, é isso. O Buda botava a bunda dele aqui nessa pedra, literalmente, para ajudar as pessoas, para explicar para as pessoas. E hoje a gente está aqui, ó, séculos e séculos depois, sabendo disso. Então, mais um motivo para você vir para a Índia. Olá, estamos aqui em Sarnath, local onde Buda deu o seu primeiro sermão para os seus 5 discípulos iniciais. Nós que tanto falamos das 4 nobres verdades, do nobre do caminho, da sabedoria de Buda, eu estou aqui me sentindo num momento muito especial nesse local onde houve o primeiro sermão. Ó, gente, aqui simplesmente a maior estátua do Buda do mundo. Olha isso. E
E essa cidade é mencionada pelo Buda como um dos 4 locais de peregrinação que seus devotos seguidores deveriam visitar. Foi também o local do Dhammacakkappavattana Sutta, difícil, né? Que foi, como eu disse, em seu próprio sermão, após atingir a iluminação, Buda explicou as 4 nobres verdades e os ensinamentos associados a elas. E esse é o Museu Arqueológico de Sarnath, chama-se Saranath, que tem uma coleção super rica de esculturas, de artefatos, edifícios e numerosas imagens do Buda, dos Bodhisattvas e várias outras antiguidades. Kathak Dance. É claro que a gente não podia deixar de ver um show típico indiano com a dança Kathak e suas histórias românticas que eles vão explicando através das micagens que eles vão fazendo pra gente, contando historinhas. Aliás, aproveitando a presença dessas 2 artistas incríveis, queria comentar com vocês uma coisa. As transexuais na Índia, também chamadas de Hijras, são reconhecidas oficialmente pela corte indiana como o 3º gênero. Então vai ser sempre comum ver muitas delas pelo país todo. E essa tradição vem de bem longe, tá? Nas escrituras sagradas do Mahabharata, por exemplo, o deus Krishna toma a forma de uma mulher para se casar com Aravan, antes dele se entregar em sacrifício a Kali. Qual o motivo disso? Para que o bem triunfasse sobre todo o mal. Por isso, muitas Hijras se acreditam consortes de Aravan e de alguma forma a encarnação de Krishna. E acreditam também que têm poderes especiais, por conta disso são respeitadas por todo o país. Ó, e essa aqui é uma rua de comércio aqui em Varanasi. Olha só essa loucura. Agora quando a gente chega numa esquina, dá uma olhada só como é para passar pelo cruzamento aqui, num cruzamento que passa todo mundo a pé, os tuk-tuks, as bicicletas, as motos, as vacas. E esse barulho é uma, olha só uma vaca aqui do meu lado, ó. Esse barulho todo, ó, e aí dá tudo certo no final, todo mundo consegue passar, não tem acidente nenhum. Eu achei Varanasi muito cheia, muito pulsante, muito barulhenta, uma cidade que não para nunca. É um labirinto cheio de ruelas, gente e mais gente, vendedores ambulantes assediando a gente o tempo todo, 1000 buzinas de moto, lojas, cores, templos, mercados, gritaria pra caramba. Atravessamos a rua. E claro, também é cheia dessas vacas vira-latas pela rua, como vocês viram que eu quase tropecei numa. E é tão doida, gente, que o Google Maps não funciona bem por lá. Aliás, nenhum aplicativo de localização vai funcionar bem em Varanasi. Olha só isso, os caras nem a tecnologia conseguiu explicar aquilo. E quando a gente pede ajuda, por exemplo, para o indiano para chegar a algum lugar, eles que conhecem decor tudo ali, né? Vai te dizer, aqui pertinho, é super simples, você vai chegar em 5 minutos. Só que, a gente demora pelo menos 40 para chegar nesses 5 minutos que ele falou. Por isso, imprescindível ir para Varanasi com acompanhamento de guia especializado que fale hindi e inglês, já que a cidade fala inglês só nos hotéis. Na rua vocês não vão ter ninguém falando inglês para conversar, muito menos os vendedores. E a verdade é que Varanasi, com tanta gente viva, gente morta viva, é no final uma cidade cansativa energeticamente falando. E ao final da estadia a gente meio que fica exausto, sabe? Mas de uma coisa vocês vão ter certeza, a gente nunca vai se arrepender de ter passado por essa experiência na vida. É meio assustador no começo, a gente precisa entender para onde está indo antes de ir, mas a experiência vai valer muito a pena.
Ufa, fala sério, pessoal. Que lugar diferente esse, hein? Nossa Senhora. Semana que vem eu volto com o último episódio dessa série, mostrando pra vocês uma cidade chamada Rishikesh. A última cidade que eu visitei lá na Índia. Cidade essa onde surgiu a yoga e que fica aos pés da cordilheira dos Himalaias, mais cênica impossível. Não percam, vocês vão adorar esse último episódio dessa série. Gente, até a semana que vem. Obrigado por assistir mais esse.